Oi, pessoal. Então, a gente vai dar agora sequência, né, naquelas propriedades que tem uma tendência na, na tabela periódica, né? E a gente começou a falar já de uma delas, que é a carga nuclear efetiva, que é extremamente importante para a gente entender as outras. Uma outra propriedade também extremamente importante, fundamental para a gente entender todas as outras, é o que a gente chama de raio atômico. Embora a gente não possa definir o átomo, né, como se fosse uma esfera, a gente acaba chamando de raio atômico essa propriedade. E que propriedade é essa, né? Quando a gente tem, se a gente estiver falando de elementos metálicos, né, no estado sólido, que eles estão bastante organizados, né, se a gente medir a distância, e isso é possível através de técnicas, né, instrumentais, se a gente medir a distância entre os dois núcleos de átomos que estão próximos, né, nesse estado sólido, medir essa distância entre os dois núcleos e dividir essa distância ao meio, a gente tem o que a gente chama de raio atômico. Ah, mas e se o elemento for não metálico, né? Se ele não estiver no estado sólido, se a gente estiver falando de elementos não metálicos, que geralmente são gases, tem também líquidos, mas geralmente são gases, a gente vai fazer um raciocínio semelhante, mas para moléculas formadas por dois átomos iguais, né? Então, a gente pega a distância entre dois núcleos desses átomos que estão ligados, a gente ainda não falou de ligações químicas, né? Pega a distância entre esses dois núcleos, divide por 2, a gente tem o raio atômico desse elemento também. E aí, a exceção, né, a esse método, né, de medida seria a dos gases nobres, porque eles são pouco reativos, alguns são inertes, não reagem, né? Então, eles não formam moléculas. E aí, o que se faz é solidificar a amostra desse gás nobre puro, né, onde só vai ter átomos do mesmo elemento químico, solidifica essa amostra para que a gente tenha um estado organizado, né, com os átomos o mais próximo possível, e aí mede a distância entre os dois núcleos, eles não vão estar ligados, essa é a diferença, eles não estão ligados conforme estavam os ametais, né? Mede a distância entre os dois núcleos e a gente tem o raio atômico dos gases nobres. Em função disso, os gases nobres acabam tendo o raio atômico um pouquinho maior do que outros elementos do mesmo período, por exemplo. Então, por isso que a gente vai ver mais para frente que eles não têm um comportamento regular como os outros elementos representativos. Mas a ideia é, a gente trabalha com a definição, com o conceito de raio atômico, que seria a metade da distância entre dois núcleos do mesmo elemento químico, de átomos do mesmo elemento químico. E se a gente for analisar um gráfico, né, que mostra para a gente a variação do raio atômico ao longo da tabela periódica, para os elementos representativos especialmente, né, a gente tem também um comportamento parecido com os metais de transição, mas os representativos eles têm um comportamento mais regular, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, do lítio para o neônio, que estão no segundo período, o lítio tem um raio atômico maior daquele período e aí vai decrescendo, decrescendo, vai diminuindo, diminuindo até chegar no neônio. Quando vai para o terceiro período, vejam, o lítio está na família 1, alcalinos, né? O sódio também está na família dos alcalinos. Então, percebam, entre o sódio e o argônio, que estão no terceiro período, o sódio tem o maior raio atômico e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar no argônio. Raciocínio semelhante para o quarto período. O potássio é o que tem maior raio atômico e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar no criptônio. Então percebam, sempre o metal alcalino é o que tem o maior raio atômico até chegar no gás nobre daquele período. É uma propriedade que se repete, é uma propriedade que tem um comportamento, tem uma tendência, né, na tabela periódica. É o que a gente chama de propriedade periódica. E por que será que o metal alcalino, naquele período, é o que tem o maior raio, né? Então, aqui, ó, se a gente observar, ó, o lítio,
esses raios estão medidos em picômetros, né? Então, o lítio do segundo período é o que tem o maior raio. Ó, lítio, depois vem o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio. O menor raio é o flúor. Vejam, os gases nobres a gente não tem os valores dos raios atômicos deles, porque como eu falei para vocês, eles não seguem essa tendência, uma vez que a medida, né, do raio para eles não se baseia nas ligações, né? Então, eles acabam não tendo um comportamento muito regular. Mas voltando aqui à nossa análise, né? Olhando para o segundo período, o lítio é o que tem o maior raio atômico e o flúor é o que tem menor. Vamos pensar um pouquinho como é que a gente pode explicar isso em termos de carga nuclear efetiva? O lítio, ele tem um número atômico, né? E tem um número de camadas. O berílio tem um número atômico maior, tem uma unidade a mais, tem um próton a mais. Mas também tem o mesmo número de camadas. O boro também tem o mesmo número de camadas. Todo mundo aqui tem 2 camadas. O que muda do lítio para o flúor, por exemplo? O flúor tem mais prótons, ele tem uma carga no núcleo maior. E como ele tem o mesmo número de camadas que o lítio, lembra o que acontece? A carga nuclear efetiva para o flúor é maior. A atração que o elétron que ele tem na última camada, a atração que o elétron sente dos núcleos é maior no flúor do que no lítio. E se é maior, o núcleo vai puxando esses elétrons para perto dele e aí o átomo vai ficando com um raio menor, é como se fosse compactando. Raciocínio idêntico a gente pode fazer nos outros períodos. O sódio tem um raio maior do que o cloro, por exemplo. Por quê? Eles têm mesmo número de camadas, 3 camadas. Só que o cloro tem uma carga no núcleo maior do que o sódio. E, consequentemente, como ele tem mesmo número de camadas, a blindagem é menor, o raio atômico dele passa a ser menor. Por quê? Há uma atração maior. O núcleo do cloro atrai mais fortemente os elétrons do cloro do que no sódio, porque aqui a blindagem é menor. Tá, e se a gente estiver analisando um grupo e não um período? Então, olha aqui. Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio estão na família 1, que é dos metais alcalinos. Por que o césio tem um raio muito maior do que o do lítio, por exemplo? Porque o que muda aqui, além do número atômico, é o número de camadas. E aí fica mais fácil da gente entender. O lítio tem 2 camadas, o césio tem 6. Se o césio tem 6 camadas, evidentemente a gente espera que ele tenha um raio maior. E é esse comportamento que a gente vai encontrar ao longo da tabela periódica, né? Então, olha só, o raio ele cresce da nossa direita para a esquerda e de cima para baixo. Essas setinhas vão ser muito importantes para vocês estudarem as propriedades periódicas, tá? Então, o raio atômico ele tem esse comportamento, né? Ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, o que significa que o elemento que tem maior raio atômico na tabela periódica é o que está aqui, é o frâncio. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, deixa eu ver se a gente tem uma tabela periódica aqui. Aqui, então, o frâncio, o frâncio é o que tem o maior raio atômico dos elementos químicos da tabela periódica. Deixa eu voltar para lá que eu voltei. Tudo bem? Então, vamos lá. Só para recapitular, né? Dentro de um mesmo período, o raio atômico cresce da direita para a esquerda porque diminui a carga nuclear efetiva. E ele cresce de cima para baixo porque aumenta o número de camadas. Eu vou fazer outros vídeos falando de outras propriedades periódicas e a gente vai conversando a respeito disso. Lembrando que é muito importante para entender as demais que esteja muito claro o conceito de carga nuclear efetiva e de raio atômico para vocês. Espero que vocês tenham entendido.
Caso tenha alguma dúvida, não deixem de perguntar, tá bom? Um abraço e até mais!